Eu aprendi cedo que o amor tem favoritos. Na nossa casa, o amor tinha nome, cor de cabelo e até uma risada encantadora. Chamava-se Clara. Clara com seus cachos dourados, olhos cor de mel e a voz doce que derretia até o coração mais duro, inclusive o da nossa mãe. Ela era o retrato perfeito da filha sonhada, a boneca de porcelana da família, a promessa de dias ensolarados. E eu, bem, eu era a sombra. Me lembro de uma tarde de domingo em que pintei um desenho enorme para o Dia das Mães. Um arco-íris, flores, um bilhete tremido com o pouco que sabia escrever. Clara, ao lado, rabiscou um coração e escreveu o nome dela, só o nome. Minha mãe olhou os dois, sorriu para o dela e pendurou na geladeira. O meu foi parar no lixo. Você precisa se esforçar mais, ela disse, como se eu tivesse tentado pouco. Eu tinha 5 anos. Ser comparada a Clara era rotina. Ela era a filha que Deus mandou. Eu era a que veio de brinde. Sempre ouvi isso em festas de família, com aquela risada abafada que não disfarça o veneno. Clara puxou a mãe, já a outra. Deve ter puxado a tia-avó Eugênia, diziam rindo. Eu sorria também. Era mais fácil sorrir do que engolir o nó. Enquanto Clara ganhava aulas de balé, roupas novas e atenção, eu ganhava silêncios. Quando ela tirava um 8 na prova, havia festa. Quando eu tirava 10, mal recebia um aceno. Comecei a estudar como quem constrói uma ponte para fugir. Era meu jeito de dizer, eu existo. Olhem para mim. Mas ninguém olhava. Clara era cruel, mas de um jeito encantador. Sabia manipular com um sorriso, chorava sob demanda, apontava meu erro e fazia parecer que era por meu bem. Ela mentia com a segurança de quem sabe que nunca será punida. E não era. Quando me culpava por algo que ela fizera, minha mãe me arrastava pelo braço como se estivesse segurando uma boneca defeituosa. De novo, menina, por que você é assim? E eu me perguntava isso também. Mas o pior aconteceu no ensino médio. Eu tinha um namorado, Daniel. Ele era gentil, ria das minhas piadas e dizia que eu era bonita quando eu duvidava. Foi meu primeiro amor, e talvez meu único abrigo verdadeiro naquela época. Até que uma noite, descobri que Clara dormira com ele. Sem arrependimento, sem remorso. Foi só uma noite, você é tão dramática, ela disse. Minha mãe? Ele que não prestava. E Clara? Bem, ela só foi vítima do charme dele. Clara chorou e foi consolada. Eu chorei e fui chamada de exagerada. Naquele dia, algo em mim morreu. Uma crença infantil de que um dia tudo mudaria. Que talvez, se eu me comportasse, estudasse, me tornasse alguém, minha mãe me amaria do mesmo jeito que amava Clara. Mas, não. Eu era apenas o lembrete vivo de tudo que ela não queria enxergar. A filha que não era linda, que não era maleável, que não sabia sorrir mesmo quando doía. Então, mergulhei nos livros como quem se salva da água. Estudei até minhas mãos tremerem, até o sono virar luxo. Passei numa universidade de prestígio com bolsa integral. Eu fui a primeira da família a conquistar algo assim. E quando contei, com os olhos marejados, minha mãe nem levantou os olhos da novela. Só disse: que bom. Vai lavar a louça, por favor. Foi ali. Foi naquele exato instante que a ficha caiu com a força de um trovão. Eu estava sozinha. Sempre estive. E sabe o que é mais cruel? Eu ainda amava aquela casa. Amava apesar de tudo. Por mais que me ignorassem, eu buscava afeto nos cantos. Guardava os desenhos que Clara descartava, ficava feliz quando ela me chamava, mesmo que fosse para rir de mim depois. Eu era tão carente de afeto que aceitava migalhas como banquetes. Mas a gente cansa. Cansa de tentar caber em um molde que nunca foi feito pra gente. Cansa de ser culpada pelo que não se é. Eu cansei. Decidi que meu futuro não seria uma continuação do passado. Eu iria ser alguém. Não por vingança, mas por justiça. Justiça por aquela menininha de 5 anos que só queria ver seu desenho na geladeira. Por aquela adolescente que teve o coração arrancado por quem deveria protegê-la. E por aquela jovem mulher que, mesmo destroçada, ainda tinha dentro de si uma centelha que ninguém conseguiu apagar. Hoje, olhando para trás, vejo que sobrevivi a uma guerra invisível. E venci. Mas na época tudo o que eu queria era ser vista. Era um sábado comum, daqueles mornos, com cheiro de café requentado e silêncio de fim de semana. Eu estava de pijama, cabelos presos num coque desleixado, imersa na calmaria rara da minha rotina solitária. Até que a campainha tocou. Um toque, longo, insistente, nervoso. Olhei o relógio. 7h43 da manhã. Quando abri a porta, precisei de alguns segundos para entender o que estava vendo. Lucas, com sua mochila vermelha pendurada torta no ombro, e Miguel, agarrado a um travesseiro em forma de dinossauro. 2 pares de olhos assustados. 2 respirações curtas. 2 crianças que não deveriam estar ali. Pelo menos não daquele jeito. Oi, tia, disse Lucas, a voz mais firme do que os olhos.
Mamãe disse que você vai cuidar da gente por umas semanas. Umas semanas? Pensei que era um mal-entendido. Talvez Clara estivesse no carro, esperando. Talvez tivesse um compromisso rápido e voltaria logo. Mas não. Ela não estava ali. Nem sinal de carro, nem bilhete, nem explicação. Apenas duas crianças pequenas, com mochilas, sem sapatos adequados, sem nem saber por quanto tempo ficariam. Fiz o que meu corpo mandou. Chamei-os para dentro. Ofereci cereal. Liguei a TV. Miguel chorava baixinho, tentando esconder. Lucas fingia que estava tudo bem, mas seus olhos não sabiam mentir. Quando liguei para Clara, foi como entrar em um pesadelo que eu nunca imaginei viver. Pelo menos não tão cedo. Você vai cuidar deles, ela disse. Como quem fala sobre deixar plantas, com a vizinha. Tô indo viajar, preciso de um tempo. Você me deixou 2 filhos sem aviso, Clara. O que você tá fazendo? Se não cuidar, ligo pro seu trabalho e conto tudo. Que você é desequilibrada, que já tomou remédio tarja preta, que é um perigo para crianças. Quer apostar? Quanto tempo até te demitirem? Eu gelei. Aquela voz fria e calculista. Ela sabia onde atingir. Eu nunca fui doente mental, mas sim, tive crises de ansiedade no passado. E Clara, claro, usaria qualquer fragmento contra mim. Você é um monstro. E você é burra se achar que pode me enfrentar. Cuida deles. Ou você perde tudo. A ligação caiu. E o silêncio que ficou foi mais barulhento do que qualquer grito. Meu coração disparava. Minhas mãos tremiam. Olhei para Lucas e Miguel na sala, abraçados, assistindo o desenho como se nada tivesse acontecido. Como se aquela casa já fosse deles. Como se não estivessem no meio de uma tempestade. Minutos depois, como se o destino tivesse vontade própria, minha mãe apareceu. Sabia que Clara ia trazê-los para cá. Ela disse entrando sem ser convidada, sem olhar para mim. Ela tá com um homem rico, uma oportunidade única. Você precisa entender. Entender? Eu ri. Ri de nervoso, de raiva, de tudo o que eu carregava há anos. Minha mãe falava da Clara como se ela fosse uma estrela em ascensão. Ela precisa aproveitar, disse, como se abandonar os filhos fosse um capricho aceitável, como se eu tivesse obrigação de consertar o estrago. E eu, mãe? Quando foi que alguém me entendeu? Quando eu tirei 10 e você nem perguntou? Quando Clara destruiu meu relacionamento e você a consolou? Ela me olhou e por um segundo vi hesitação, mas só por um segundo. Você sempre foi dramática. Clara só precisa de um tempo. Era isso. Clara precisava de um tempo. E os filhos dela precisavam de mim. Porque no fundo, ninguém ali achava que eu tinha o direito de dizer não. Eu era a que se virava, a que engolia tudo, a que resolvia os problemas da família sem fazer alarde. Mas algo mudou naquele dia. Não foi um surto, nem uma iluminação. Foi simples. Foi olhar nos olhos de Lucas e Miguel e ver o abandono. O verdadeiro abandono. Aquele que não tem palavras, só gestos. Eles não choravam por birra, não pediam nada. Eles só queriam ficar. Queriam ser escolhidos por alguém. E eu escolhi. Não porque me sentia obrigada. Não porque Clara merecia outra chance. Mas porque aqueles 2 meninos, de algum jeito, eram como eu havia sido. Esquecidos, jogados na sala de espera do amor. Preparei o quarto de hóspedes com lençóis novos. Coloquei o travesseiro do Miguel numa fronha azul com estrelinhas. Comprei escovas de dente, chinelos, até um ursinho pro Lucas, que, no fundo, ainda era só uma criança tentando parecer forte. Nos dias seguintes, comecei a montar uma rotina. Café da manhã com panquecas aos sábados, jogos de tabuleiro à noite, histórias antes de dormir. Miguel tinha medo do escuro e pedia para dormir com a luz do corredor acesa. Lucas adorava contar curiosidades sobre dinossauros. Eles começaram a me chamar de tia de verdade, mas o que mais me marcou foi uma noite, quando Miguel sussurrou, antes de dormir. A senhora é diferente da mamãe. A senhora escuta a gente. Foi ali que eu soube que nada mais seria como antes, que eu estava sendo arrastada para algo muito maior do que só cuidar de sobrinhos. Eu estava sendo empurrada para a chance de mudar 2 destinos, talvez até o meu. E no fundo eu sabia. Clara não ia deixar barato. Ela nunca deixava. Então comecei a me proteger. Guardei as mensagens, gravei as ameaças. Comecei a registrar tudo, porque se havia uma guerra vindo, eu não seria pega de surpresa. O abandono era real, mas não o meu. Era o dela. E eu estava ali, de pé, pronta. Eu nunca quis ser mãe. Não porque não amasse crianças, mas porque aprendi cedo que o amor, por si só, não era suficiente. Cresci cercada por um tipo de maternidade distorcida, a que escolhia, a que feria, a que abandonava sem culpa. E talvez por isso, eu achava que jamais conseguiria cuidar de alguém sem repetir os mesmos erros. Mas ali estavam eles. Lucas e Miguel, 2 corpinhos pequenos ocupando espaços enormes dentro de mim. No início, era tudo silêncio. Eles andavam, devagar pela casa,
como quem pede desculpas por existir. Miguel dormia encolhido no canto da cama. Lucas era protetor, sério demais para um menino de 10 anos. Ele não confiava. Não sorria, só observava. Sempre atento, como quem já viu demais. Nos primeiros dias, eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Clara podia ser tudo o que eu desprezava, mas era a mãe deles. E eu? Eu era só a tia esquisita que nunca participava dos almoços de domingo, mas bastou um gesto, uma frase, para tudo mudar. Foi numa quarta-feira chuvosa. Tínhamos ido ao shopping comprar roupas novas. As deles estavam pequenas, puídas, como se ninguém tivesse reparado há meses. Miguel viu um cachorrinho de pelúcia numa vitrine e ficou hipnotizado. Não pediu. Só olhou. Lucas percebeu e puxou o irmão pela mão, desviando o olhar. Vamos embora, disse, firme. Comprei o bichinho. Quando entreguei ao Miguel, ele abraçou o brinquedo com tanta força que eu quase chorei. Mas o que me destruiu foi o que ele disse depois, com a voz baixa, como quem não queria incomodar. Eu posso mesmo ficar com ele? Mesmo se eu não for bom? Meu Deus. Aquela pergunta me atravessou como uma flecha. Que tipo de mundo faz uma criança se perguntar se merece um presente? Que tipo de mãe deixa o próprio filho com medo de ser insuficiente? Naquela noite, Lucas veio até mim enquanto eu lavava a louça. Estava com os olhos brilhando, mas tentando parecer sério. Por que a senhora está sendo legal com a gente? Parei o que estava fazendo, me abaixei, olhei nos olhos dele e disse a verdade. Porque vocês merecem. Porque alguém tinha que ser. Ele não disse nada, só me abraçou. Forte. Pela primeira vez. Depois disso, tudo mudou. Aos poucos, entre filmes de animação, tardes no parque e panquecas com chantilly, eles começaram a confiar, a rir, a brincar. Miguel desenhou a gente juntos. Ele, Lucas, eu e o cachorrinho de pelúcia, que agora tinha nome, Bento. Eu colei o desenho na geladeira, e dessa vez, ninguém jogou fora. Mas Clara não havia desaparecido. Ela mandava mensagens, aleatórias, frias, tentando manter algum controle. Uma noite, recebi um áudio. Eles são meus. Não se esqueça disso. Você é só a babá temporária. Foi aí que comecei a gravar tudo. Cada ameaça, cada chantagem. Eu tinha medo, claro. Mas mais do que medo, eu tinha raiva. Raiva por ela ter transformado 2 crianças em moeda de troca. Por me ameaçar com meu passado. Por usar o sangue como desculpa para a própria covardia. Então denunciei. Liguei para o serviço social, contei tudo. O abandono, as ameaças, o histórico de negligência. Enviei provas, áudios, registros. Sabia que estava acendendo um pavio, que a explosão viria. Mas não me importava mais. O que me importava eram os olhos de Lucas quando ele ria. Finalmente. O jeito como Miguel segurava minha mão ao atravessar a rua. O som das risadas ecoando pela casa, curando as paredes que antes só conheciam silêncio. Eles eram meus. Não por papel, não por lei, mas por escolha. E foi nesse instante, quando achei que finalmente tínhamos virado uma página, que o mundo desabou. Na manhã seguinte à denúncia, acordei com gritos na rua. Quando cheguei à janela, vi Clara. E ao lado dela, um homem. Enorme, estranho, com olhos frios e músculos saltando pela camisa justa. Um capanga, um monstro, um lembrete de que Clara nunca brincava sozinha. Ela arrombou o portão e entrou gritando meu nome. O homem veio atrás. Eu corri para os meninos, travei a porta do quarto, mas ele era forte demais. Me jogou contra a parede com tanta força que vi estrelas. Enquanto eu caía, Clara puxava os meninos pelos braços, ignorando seus gritos, seus choros. Deixa eles pegarem os sapatos, implorei, sem força. Eles não precisam de sapato para fugir da bruxa. Ela cuspiu. Lucas chorava. Miguel gritava. Tia! Vi o carro arrancar com eles dentro, como um sequestro. E foi exatamente isso que aconteceu. Chamei a polícia. Liguei para todo mundo. Estava em choque. Meu corpo doía, mas minha alma doía mais. Horas depois, soube que Clara tinha agredido os policiais quando foi abordada em uma blitz, que o capanga tentou atropelar um agente, que os meninos foram resgatados e levados para um abrigo até a justiça decidir, que Clara foi presa em flagrante. Eu tremia. Não sabia se chorava ou gritava. Só sabia que eles estavam longe de mim, que mais uma vez tinham sido arrancados à força. Mas agora eu estava pronta para lutar. O que Clara não sabia é que eu não era mais a menininha que ela fazia chorar no corredor. Eu era a mulher que ela ensinou, com a dor, a não recuar. E se aquilo era uma guerra, então eu ia até o fim. Naquela noite, eu não dormi. Não consegui. Fechei os olhos, mas só via o rosto do Miguel distorcido de medo, gritando por mim. O som da voz de Lucas me chamando. Tia! Ecoava como um pesadelo preso entre as paredes.
O silêncio da casa, agora vazia deles, me esvaziava também. Eu andava de um cômodo ao outro tentando respirar, como se em algum canto ainda restasse o cheiro deles, um som, um rastro. Me sentei no chão da sala, com os joelhos junto ao peito, tentando organizar o que havia acabado de acontecer. Tudo foi tão rápido, tão brutal, tão violento. Meus braços ainda ardiam do impacto contra a parede. Um roxo já começava a surgir na altura da costela, mas nada doía mais do que o vazio que Clara deixou ao levar os meninos. Aquilo não foi só um sequestro, foi um recado, um golpe para me quebrar por dentro. E quase conseguiu. Clara sempre soube onde atingir. Mas o que ela nunca entendeu, ou talvez tenha subestimado, é que quando você machuca alguém que já passou a vida inteira se curando das cicatrizes da infância, essa pessoa não se quebra fácil. Ela se ergue com raiva, com propósito. Liguei para a polícia. Relatei tudo. As agressões, a invasão, a ameaça. O homem que me empurrou como se eu fosse um saco de lixo. Por sorte, Clara foi imprudente. Muito. Tão cega pela própria arrogância que bateu de frente com a lei poucas horas depois. Um policial me ligou ainda na madrugada. Senhora, encontramos a senhora Clara em um posto de gasolina fora da cidade. Estava alterada. Resistiu à abordagem. O homem que a acompanhava agrediu um dos agentes. Ambos foram detidos. As crianças estão bem. Estão seguras agora, sob os cuidados do abrigo municipal. Quis agradecer, mas a voz não saiu. Desabei. Chorei em silêncio, ajoelhada no tapete, sozinha, aliviada e destruída ao mesmo tempo. Eles estavam vivos, salvos, mais longe. E pior, abalados, machucados, emocionalmente despedaçados. Na manhã seguinte fui ao abrigo. Queria vê-los, abraçá-los, mostrar que eu estava viva, que estava ali, como sempre estive. Mas a burocracia não permitiu. Só com autorização judicial, disseram. Como se eu fosse uma estranha. Como se o amor que morava em mim não tivesse voz. Enquanto isso, Clara estava presa, sim, mas já se movia como um animal enjaulado. Seus advogados já tentavam soltá-la sob fiança. Sabiam manipular, sabiam jogar. O capanga, descobri depois, era um segurança que ela conheceu num dos clubes de luxo do Sugar Daddy da vez. Tinha ficha suja, antecedentes, mas nada que a justiça resolvesse rápido o suficiente. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Entrei com o pedido oficial de guarda provisória das crianças. Sim, eu sabia o que aquilo significava. Sabia que estava abrindo a porta para uma batalha longa, dolorosa, suja. Sabia que Clara e minha mãe viriam com tudo. E o pior, também o pai dos meninos. Aquele fantasma que só aparecia quando sentia cheiro de dinheiro ou quando a polícia o forçava a cumprir algum dever mínimo. Mas não me importava. Eu já tinha perdido demais para recuar. Na audiência de medida protetiva, sentei diante do juiz com as mãos trêmulas, mas com o coração firme. Levei áudios, prints, fotos. Contei cada detalhe. Como Clara sumiu, como ameaçou, como mandou alguém me agredir. Mostrei os desenhos do Miguel, o depoimento de uma vizinha que ouviu os gritos no dia do ataque. O juiz me ouviu com atenção, séria, silenciosamente. Clara, do outro lado, com os cabelos presos e algemada, parecia uma atriz ruim num teatro sem plateia. Tentava dramatizar, manipular, fazer-se de vítima. Disse que eu tinha inveja dela desde a infância, que estava fazendo tudo por vingança, que eu nunca quis ser mãe, e agora estava sequestrando os filhos dela. Foi nesse momento que minha mãe entrou na sala. Ela não olhava nos meus olhos. Foi convocada como testemunha. E, para minha surpresa, não mentiu. Confirmou o abandono, o sumiço. Confirmou que Clara havia deixado os meninos comigo sem aviso. Confirmou que Clara estava, sim, envolvida com homens perigosos e levava os filhos a ambientes impróprios. Talvez tenha feito isso por medo. Talvez por culpa. Ou só para não ser cúmplice judicialmente. Mas, pela primeira vez na vida, minha mãe não protegeu Clara. E foi o bastante. Mas Clara não ia aceitar calada. Antes de o juiz bater o martelo, ela se levantou, puxou a corrente, das algemas, e com um grito animalesco, pulou em cima de mim. Mordeu meu braço. Mordeu até o sangue escorrer. Os seguranças a imobilizaram. Me afastaram. Mas o estrago estava feito. E, ironicamente, foi ali, naquele ataque animalesco, filmado por câmeras do tribunal, que ela selou o próprio destino. O juiz declarou: não apenas pela segurança das crianças, mas pela sanidade de todos, os envolvidos, esta mulher será afastada. E será avaliada psiquiatricamente sob custódia. Saí do tribunal com o braço enfaixado e uma alma em pedaços. Mas também com um alívio invisível, profundo. Clara havia mostrado sua verdadeira face, diante da justiça, diante do mundo. Mas a guerra não tinha acabado. O pai das crianças, aquele covarde silencioso, apareceu dias depois exigindo a guarda. Sua família,
que nunca havia comprado um par de fraldas, agora dizia querer o bem dos meninos. Contrataram um advogado, inventaram histórias, disseram que eu manipulava, que eu era emocionalmente instável. Mas eu já sabia lutar, e dessa vez eu lutaria até o fim. Por eles. Por mim. Por tudo que Clara tentou destruir, e que, sem querer, acabou salvando. Você nunca sabe o que é realmente uma guerra, até entrar numa sala de audiência com o coração nas mãos e a alma costurada por traumas que ninguém vê. Eu achei que o pior já tinha passado. Achei que a violência física, os gritos, as ameaças e a mordida da minha irmã, ainda marcada no meu braço, eram o ápice. Mas não. A pior parte não foi ver Clara sendo levada algemada. Foi enfrentar o que veio depois. 2 anos de batalha judicial, fria, burocrática, desumana e lenta. Lenta como um gotejar de sangue em um azulejo branco. A cada dia, uma nova petição. A cada semana, uma nova tentativa de me descredibilizar. O pai das crianças, aquele homem que mal sabia os aniversários dos próprios filhos, reapareceu como se fosse herói, exigindo a guarda. Eles precisam de um pai, ele dizia, com as mãos suadas e o terno alugado. Sua família se apresentou, como a base mais estável, mais adequada, com valores cristãos. Cristãos. Os mesmos que permitiram que Clara deixasse os filhos por 2 meses, sem sequer uma ligação. Os mesmos que nunca compraram uma mochila, nunca ouviram um choro, nunca limparam uma febre. Mas ali estavam, posando de santos enquanto eu era pintada como desequilibrada, vingativa, obsessiva. Eu perdi a conta de quantas vezes chorei sozinha no banheiro de casa. Não pelos insultos, mas pela sensação de impotência, pela frieza do sistema, que insistia em me chamar de parte interessada, quando tudo o que eu queria era proteger quem ninguém havia protegido antes. Me tornei uma especialista em termos jurídicos. Tutela, provisória, parecer psicossocial, guarda unilateral, audiência de instrução. Mas nada disso me preparou para o que mais doía. As visitas supervisionadas. Sim, eu podia vê-los. Lucas e Miguel. Uma vez por semana. Por 1 hora. Em uma sala colorida, falsa, onde uma assistente social observava cada palavra, cada gesto. Miguel sempre corria até mim. Sempre. Como se cada semana fosse uma eternidade. Lucas, mais contido. Tentava ser forte, como sempre. Tia, por que a gente não pode voltar para casa? Como eu explicaria a uma criança que um homem que nunca esteve presente agora brigava para tê-los só para não deixar que eu os tivesse? Como explicar que a justiça se move lentamente mesmo quando as lágrimas são urgentes? Então eu fiz o que sabia fazer desde menina. Resisti. Revirei pastas. Vasculhei provas. Conversei com psicólogos, com professores, com vizinhos. Coletei depoimentos, datas, testemunhos. Descobri que o pai dos meninos já tinha 2 ocorrências por agressão. Que a avó paterna gritava com as crianças nas visitas. Que Lucas havia voltado chorando depois de um desses encontros, dizendo que queriam bater nele, para ele aprender a respeitar adulto. Entreguei tudo ao juiz. Tudo. Meses se arrastaram. Os laudos chegaram. Psicólogos escreveram o que eu já sabia. Os meninos se sentiam seguros comigo. Confiavam em mim. Me viam como referência, como cuidadora primária. Miguel começou a desenhar uma casa com 3 pessoas. Ele, Lucas e eu. E sempre ao fundo, um cachorrinho de pelúcia chamado Bento. Mas Clara reapareceu no processo como uma sombra deformada. Mesmo presa, mesmo isolada, usava o que podia. Disse que eu a tinha provocado, que ela só reagiu. Que a irmã desequilibrada sempre quis os filhos dela. Os advogados alegavam que ela precisava de tratamento, não prisão. Que ela era vítima de uma infância difícil. Difícil. Minha infância foi com a mesma mãe, a mesma casa, os mesmos traumas. Mas a diferença é que, enquanto ela se afundava em desculpas, eu me erguia em silêncio. Foi num dia cinzento, 2 anos depois da primeira audiência, que tudo mudou. Estávamos de novo no tribunal. Eu já sabia o caminho, o cheiro, a textura das cadeiras duras. Sentei com meu advogado, cansada, mas firme. O juiz, um homem sério, folheava os documentos enquanto os meninos aguardavam numa sala separada. E então ele disse: após análise do histórico de negligência materna, da ausência de vínculo paterno significativo, do laudo psicológico e do parecer do Ministério Público, esta corte decide: a guarda definitiva de Lucas e Miguel será concedida à tia materna. Eu não chorei. Eu tremi. Meus ossos tremeram. Minhas vísceras. Meu coração explodiu dentro de mim com uma força que me tirou o ar. Eu queria correr até eles, gritar, dançar, agradecer a todos os deuses que existiam, mas apenas segurei o choro e disse, baixinho, obrigada. Horas depois, fui até o abrigo. Assinei todos os documentos com mãos trêmulas. E quando eles saíram por aquela porta, os 2,
com mochilas pequenas e olhos arregalados, eu me ajoelhei no chão. Lucas correu até mim. Me abraçou. Disse: "Eu sabia que você ia voltar." Miguel segurava Bento, o cachorrinho de pelúcia já meio desbotado, mas inteiro de significado. Quando chegamos em casa, ele correu até o quarto, pulou na cama e gritou: "Agora é nossa casa de verdade!" A risada deles ecoou pelas paredes. Pela primeira vez, sem medo. Naquela noite, jantamos macarrão com queijo, com refrigerante escondido e sobremesa antes do prato principal. Eu os deixei dormir tarde, com um filme animado que eles amavam. E antes de apagar as luzes, Lucas me olhou e disse: "Você não é nossa tia. Você é nossa mãe de verdade." E ali, naquele momento, eu soube. Não importava o que o mundo dissesse. Não importava o DNA, os laços de sangue, os papéis assinados. O amor que construímos juntos era mais forte que qualquer sentença. Eu não venci só uma batalha. Eu reconstruí um lar. É estranho como o tempo muda de ritmo dependendo da dor que a gente carrega. Durante aqueles 2 anos de batalha judicial, os dias pareciam eternos, e as noites, torturas silenciosas. Mas no instante em que a sentença saiu, no instante em que o juiz me olhou e disse que Lucas e Miguel eram, oficialmente, meus... Tudo ficou suspenso. O tempo, o som, o ar. Eu não chorei na frente de ninguém naquele dia. Não porque não quisesse, mas porque estava em choque. Não era só uma vitória jurídica. Era a vida dizendo: "Agora é você quem cuida de verdade do que importa." Quando abri a porta de casa com eles ao meu lado, Miguel correu até o sofá e se jogou como quem reconhece um cheiro antigo, um abrigo. Lucas, mais contido como sempre, andou até o quarto. Olhou para a cama que tinha sido dele antes do abrigo e murmurou: "Ainda tem meu travesseiro." E eu entendi. A memória do amor não se apaga com a ausência. Ela espera, silenciosa, paciente, como quem sabe que vai reencontrar seu lugar no mundo. Naquela noite, não dormi. Mas foi diferente. Fiquei sentada entre os dois, ouvindo suas respirações, seus resmungos sonâmbulos. Miguel ainda agarrado ao seu cachorrinho de pelúcia, agora costurado várias vezes. E ali, naquele silêncio quente, eu percebi. Não importava quantas cicatrizes eles carregassem. Não importava que o começo tivesse sido tão injusto, tão cruel. Agora eles tinham algo que nunca tiveram de verdade: segurança, um lar. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Miguel tinha terrores noturnos. Acordava gritando, às vezes molhado, encolhido num canto do quarto. Eu sentava com ele no chão, segurava sua mão e dizia: tô aqui, filho. Tá tudo bem agora." Lucas demorou mais. Ele não chorava, mas evitava contato. Sempre, esperando o próximo abandono, o próximo adeus. Durante semanas, levava a mochila para a escola como se nunca mais fosse voltar. Até o dia em que, ao buscá-lo, ele me entregou a mochila e disse: "Pode guardar. Eu sei que volto hoje." Foi ali que entendi. A confiança estava nascendo, devagar, mas estava. Clara, por ordem judicial, perdeu completamente os direitos maternos. Tentou recorrer, claro. Tentou vitimizar-se, como sempre fez. Mas os vídeos, os laudos, o ataque no Bissar tribunal, tudo estava contra ela. E pela primeira vez, ela não tinha minha mãe para defendê-la. Sim, minha mãe desapareceu. Depois de testemunhar contra a filha favorita, ela se afastou de tudo. Nunca mais ligou. Nunca perguntou pelos meninos. Talvez por vergonha. Talvez por covardia. Talvez porque, no fundo, ela sabia que o que ela construiu, aquela hierarquia, podre de filha boa e filha ruim, havia ruído por completo. E talvez esse tenha sido o verdadeiro castigo dela. Viver sabendo que perdeu tudo por nunca saber amar de forma justa. Eu, por outro lado, renasci. Transformei meu apartamento num lar de verdade. O quarto deles ganhou parede pintada com tinta que vira quadro negro. Compramos juntos luminárias em forma de foguete. Miguel colou estrelinhas que brilham no escuro. Lucas fez questão de escolher uma escrivaninha, de gente grande, para fazer os deveres. Nos fins de semana, fazíamos rituais, panquecas no sábado, filmes no domingo à noite. Toda sexta, comíamos pizza no chão da sala. Ríamos com boca cheia, sem culpa. Às vezes, eu os deixava dormir na minha cama, só para ter certeza de que o mundo não ia roubar de mim o que demorei tanto para construir. E vez ou outra, antes de dormir, Lucas perguntava: "Você ainda acha que não é suficiente?" Era como se ele soubesse, como se de alguma forma ele tivesse herdado minha memória de dor. E eu sorria, acariciava seus cabelos e respondia: "Hoje, eu sou mais do que suficiente, porque tenho vocês." A verdade é que a vida nunca me deu trégua, mas ela me deu escolhas. E eu escolhi amar, mesmo quando o mundo me empurrou pro lado. Escolhi lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Escolhi ser a tia que virou mãe, a feinha que virou fortaleza. Escolhi salvar, porque ninguém me salvou.
Hoje, Lucas toca violão. Tem 12 anos e olhos atentos. Miguel faz terapia, desenha super-heróis e diz que vai ser veterinário. Bento, o cachorrinho de pelúcia, agora mora numa prateleira de honra, meio remendado, mas eterno. E eu? Eu continuo com medo, sim, porque quem ama tem medo de perder. Mas também continuo em paz, porque eles voltaram pra mim. Porque estão crescendo num lugar onde sabem que são amados. Onde nenhuma promessa é quebrada, onde nenhum grito vira cicatriz. Hoje, nossa casa tem barulho, brinquedos espalhados, cheiro de bolo queimado, toalhas jogadas na sala, desenhos colados na geladeira. Mas acima de tudo, nossa casa tem amor, tem lar. E quando alguém pergunta sobre Clara, eu só digo, ela ficou no passado, eu sou o presente deles. E que sorte a minha ser esse presente. Porque no fim das contas, Clara pode ter sido a filha de ouro. Mas eu sou a mulher que construiu uma família do zero. E isso nem o tempo, nem o sangue, nem o destino podem tirar de mim. Hoje, enquanto Miguel adormecia abraçado ao velho cachorrinho de pelúcia e Lucas fechava os olhos depois de ler mais um capítulo do livro que ganhou na escola, eu me peguei parada na porta do quarto deles. Só observando. Só sentindo. A paz. O milagre silencioso de vê-los crescer em segurança. Em amor. Foram anos de dor, rejeição e batalhas que pareciam impossíveis. Mas no fim, aqui estamos. Uma família construída em cima das ruínas que Clara deixou e das feridas que minha mãe nunca quis curar. Durante muito tempo, achei que eu era o erro. A feinha, a esquecida, a invisível. Mas hoje, olhando para esses dois meninos, que me chamam de mãe mesmo sem eu ter lhes dado a vida, eu entendo. Eu era só o começo de algo maior. Nunca foi sobre vencer Clara. Foi sobre salvar o que ainda podia ser salvo. E salvar a mim mesma também. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço Lucas dizendo baixinho. Eu sabia que você viria, tia. E eu fui. Eu fui por eles. E agora, eu fico. Para sempre. Eles têm um lar. E finalmente eu também. E quer saber? Ser a filha esquecida foi o melhor presente que a vida poderia me dar. Porque foi na ausência que eu aprendi a amar com presença. Foi na dor que encontrei minha força. E foi no silêncio que eu ouvi, pela primeira vez, minha própria voz. Uma voz que hoje diz, com toda a certeza do mundo, eu venci.